paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês, são inscritos neste canal e vocês também que vêm à igreja. Iremos começar este culto nesta noite. 11/7/2026, julho, sábado, 21 e 29 da noite, culto completo que vai ser. Vamos lá. Vamos aqui, Apocalipse capítulo 20, Satanás é amarrado por 1000 anos e os fiéis reinam com Cristo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Jeová, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Jeová e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Satanás é solto e depois vencido para sempre. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial do santo e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite sendo atormentado para todo sempre. Está vendo o que vai acontecer com vocês que seguem o diabo, que seguem Satanás e que seguem a besta? Vocês do outro lado aí que não obedecem os dízimos da oferta, que não vem à igreja, que não aprende com os cultos, que não aprende nada com a palavra, vai ser lançado lago de fogo. Eu já falei para vocês que o lago de fogo existe, não existe? Já falei milhares de vídeos. E aqui está confirmado. Lago de fogo. Tá vendo? Todos que seguem o diabo, que é Satanás, sabe o que é seguir o diabo? É quando não vem à igreja. É quando não devolve os dízimos da oferta. É quando fala mal do pastor que fala a verdade. É quando vai para a cachaça, vai para as drogas, vai para a maconha, vai para cigarro, vai para o adultério, que é o pior de todos. Né? O adultério é pior do que a prostituição. Quando a mulher adultera, né? Nós sabemos que hoje a mulher é pior do que os homens. Os homens já não valem nada, mas a mulher também não vale absolutamente nada nos dias de hoje. Né? Então, todo tipo de pecado, o homem e a mulher tem que abandonar. Mas todo tipo de pecado que o homem está fazendo e a mulher está fazendo, está adorando o diabo. E quando Jesus voltar, o lago de fogo já está esperando vocês. Ou se morrer antes, vai conhecer o inferno. E quando Jesus voltar, Jesus vai lançar vocês de novo para o lago de fogo, vocês mortos, para o lago de fogo. E os vivos também vai ser lançado no lago de fogo. E enxofre, tá vendo? Lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. O falso profeta, agora no dia de hoje, nós estamos vendo aí, eu já falei milhares de vídeos sobre os falsos profetas. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O juízo final. E vi um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. Abriram-se os livros, tá vendo? Então não existe só um livro lá em cima, não. Existe vários livros lá. Abriram-se os livros. Então existe mais livros. Então não é só o livro da vida que está lá em cima, né? Não. Tem outros livros lá. E abriu-se outro livro que é o da vida. Tá vendo? Abriu-se outro livro da vida. Agora está falando da vida. Esse aqui é outros livros. E esse livro aqui é da vida. Os outros são diferentes do livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Prestou atenção? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros.
segundo as suas obras. A pessoa pensa que quando morre, acabou as coisas. Acabou nada, meu irmão, meu irmão. Se vocês não obedeceu Jeová, Jesus, Espírito Santo, quando você morrer vai conhecer o inferno e depois o lago de fogo. Entendeu? Tem essa de morto, tem pessoa que fala que quando a pessoa morre está dormindo. Que dormindo, caramba, a pessoa está queimando no inferno. Não tem Jesus, não tem Jeová, não tem Espírito Santo, nunca foi dizimista fiel, nunca frequentou igreja constantemente, nunca frequentou igreja diariamente. E depois que morre vai ser salvo? Que salvo, caramba. E tem pessoas que falam assim, quando morreu, tá com Deus. Quem morreu tá com Deus, o caramba. Ninguém morreu tá com Deus, não aceitou Jeová, não aceitou Jesus, não aceitou o Espírito Santo, não obedeceu o pastor Simão Santo, não obedeceu os meus ofertas, não obedeceu a igreja, não obedeceu a palavra, e tá com Deus, quando morre tá com Deus. Aí tá querendo enganar o Criador, tá achando que o Criador é otário, babaca? Não, meu irmão, minha irmã. Se não tiver Jeová, Jesus, Espírito Santo, e se não obedeceu à igreja, se não for dizimista fiel e ofertante, é inferno na hora. Tá? Segundo as suas obras, tá vendo, né? Agora está escrito lá, segundo as suas obras. Vai pensando que a sua obra ele não vai cobrar, que ele vai cobrar as suas obras, tá? O que você fez para ele e o que você não fez. Vai ser cobrado tudo. Por isso que eu digo, não queira tirar a trave do pastor Simão Santos se você não tirou a sua, se vocês não tirou as suas do outro lado primeiro. Que vocês também vão ser julgados por tudo, tanto seja que está falando mal como bem. Vai ser julgado do mesmo jeito, tá? E para vocês do outro lado as coisas vai ser pior do que para mim, porque eu já estou fazendo a minha parte e eu estou garantido que eu estou salvo. Mas vocês do outro lado aí não tem garantia ainda não, viu? Vocês que não tomam vergonha na cara não começam a obedecer a palavra de verdade para ver, não. 13, continuando. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Tá vendo? Quem está lá no inferno vai ser julgado de novo. E quem está, os mortos que está lá no mar, é verdade. Quantos mortos que está dentro do mar? É milhares. É milhares de caveiras que estão debaixo do mar, lá no fundo do mar. O mar vai devolver os mortos, e o inferno também vai devolver para serem julgados, cada um segundo suas obras. Para esses aqui vai ser pior. Para quem morreu, as coisas vão ser pior ainda. Vai ser julgado novamente por tudo. Jesus vai lembrar novamente por tudo que eles fizeram. Tanto o bem como o mal. Vai ser cobrado tudo. E não vai ter escapatória. Então já fala que o inferno existe, tá vendo? Quem falar para vocês, os falsos profetas, os falsos crentes que não são crentes, que eu nunca vi crente assistir futebol, né? Para mim esses aí não são crentes, não. Ela e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Tá vendo? O inferno existe. Tá vendo? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Tá vendo? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Tá vendo? O lago de fogo é mais maior do que o inferno. Tá vendo? O lago de fogo é maior do que o inferno. O planeta do inferno, a pessoa pensa que é grande, mas o lago de fogo é maior ainda. Cabe mais de 2 mundos lá dentro. E outro se existir ainda. Continuando, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É verdade, olha lá, tá vendo? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá vendo? Vocês do outro lado estão correndo perigo. Por isso que eu sempre aviso para vocês que são inscritos aqui, vocês que acompanham todos os dias, igual eu vejo lá no menu, eu não quero que vocês sejam enganados, eu não quero que vocês se perdam. Eu quero que vocês sejam como eu, salvo, tranquilo, obedecendo a palavra, devolvendo os dízimos e ofertas. Porque se morrer agora sem Jeová, sem Jesus, sem Espírito Santo, e não foi fiel na igreja e não devolveu os meus ofertas, vai conhecer o inferno rapidamente. E vai conhecer também o lago de fogo quando ele voltar. Tá vendo? Ela foi lançar o lago de fogo. Essa é a segunda morte. Vai ter a segunda morte. Olha como é que a coisa vai ser pior, hein? E a segunda morte é que eles vão sofrer lá no lago de fogo. É para sempre. Vai queimar o dia inteiro, pior do que o inferno. Vai ser pior do que o inferno. Vamos agradecer? Soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, te agradecemos por este culto nesta noite de hoje, 11/7/2026, sábado, mês de julho. Abençoa somente os inscritos e continua abençoando a sede
da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. E abençoa sempre essa sede, este templo e mais ninguém. Amém e amém. Os fiéis reinam com Cristo. Só vai reinar com Cristo quem é fiel, meus irmãos, minhas irmãs. E meus amigos, minhas amigas, só quem é fiel. Por isso que eu falo, lá em cima não vai entrar infiel, não. Lá em cima não vai entrar imperfeito, não. Vai entrar perfeito e fiel. Só isso. E vai reinar com Filho de Jeová para sempre. Isso é verdade. Está prestes a acontecer. Está quase chegando. Tudo está acontecendo rapidamente. Está quase chegando um dia. Até o próximo culto, que vai ser de madrugada, e até o próximo vídeo também.